Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderlan Castro. Não é de agora que a família Bolsonaro utiliza a política para seu próprio enriquecimento. Suas vantagens benéficas no cargo público lhes rendou um patrimônio invejável e um estilo de vida que só grandes empresários, pessoas de grande fortuna neste país possuem. A família Bolsonaro descobriu, por meio de rachadinhas, como usurpar dinheiro de servidores públicos, os terceirizados lotados na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, como também na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro e ainda também na Câmara de Deputados Federais em Brasília. Bolsonaro e filhos montaram uma finíssima arquitetura de como desviar esses recursos utilizando parentes e amigos próximos, as famosas rachadinhas. Com as investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro e Ministério Público, chegou-se ao seu ex-assessor Fabrício Queiroz, amigo de mais de 30 anos de Bolsonaro, para assim descobrir que a família Bolsonaro, de honesto, só tinha mesmo palavras. O rastro de corrupção cometido pela família condiz com aquilo que eles sempre exerceram: uma política no baixo clero, com poucas condições de desviar grandes recursos. E é nessa lógica, neste fato, nesta linha de investigação, que o Ministério Público do Rio de Janeiro começa a desvendar todo o esquema montado pela família Bolsonaro e como uma família que nunca possuiu uma grande herança ou possui empresas e indústrias conseguiram acumular um patrimônio invejável. A ex-mulher de Jair Bolsonaro é convocada para depor sobre supostos funcionários fantasma e rachadinha no gabinete de Carlos Bolsonaro. Então, meus amigos, a Ana Cristina Vale, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, foi convocada pelo Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro para depor no processo que investiga a contratação de supostos funcionários fantasmas e da prática de rachadinha no gabinete do vereador do Rio, Carlos Bolsonaro. É necessário entendermos que esta família, junto com muitos outros políticos do Rio de Janeiro, foram e são responsáveis pela situação deplorável, financeiramente, que o Rio se encontra. Então, se realmente querem um combate contra a corrupção, nada melhor do que a família Bolsonaro como exemplo, meus amigos. Pois bem, meus amigos, nessas informações, descobriram-se que Carlos Bolsonaro e Jair Bolsonaro, eles andam afastados. Exatamente, sim, andam. Jair Bolsonaro e o Carluxo não estão se falando em forma colunista do O Globo. Lauro Jardim afirma que relação entre pai e filho está estremecida. Recentemente, o deputado do PSL disse que teme suicídio de Carlos Bolsonaro. E sem dar maiores detalhes ao jornalista Lauro Jardim, afirmou neste domingo, em sua coluna do jornal O Globo, que o presidente Jair Bolsonaro e um de seus filhos, o vereador Carlos Bolsonaro, não estão se falando. Carluxo, como é conhecido, tem sido apontado desde o início do mandato de Jair Bolsonaro como o principal pivô das crises do governo do pai. De fato, não estranharia-me Bolsonaro se livrar dos filhos, na culpa na qual ele tem, porque se os filhos fazem o que fazem, é porque ele os ensinou a fazer esse esquema. Isso de fato não estranharia Bolsonaro virar as costas para os filhos, já que tem um histórico de trair e virar as costas para seus aliados. Bolsonaro querendo se safar das culpas, obviamente, renegar os filhos seria uma de suas menores preocupações. Então, o Bolsonaro atira o Flávio aos leões. Se errou, é pau, assim afirma o presidente. Jair Bolsonaro criticou os processos que envolvem seu nome e o nome de seu filho Flávio Bolsonaro, no caso da rachadinha, que tem como alvo o assessor Flávio Queiroz, e afirmou como se não devesse nada sobre os casos. Se ele errou é pau, mas não precisa quebrar sigilo de um monte de gente inocente, completou. Se as pessoas Bolsonaro são inocentes, por que a polícia na linha de investigação conseguiram detectá-las? Ou será que para o senhor a investigação policial não tem mais credibilidade? É isso que o senhor está querendo nos afirmar? Veja bem, Bolsonaro, o que Kim Kataguiri fala a respeito do senhor. Bolsonaro usa o Estado para proteger filho Flávio de investigação, assim que fala que o presidente Bolsonaro usa a instituição federal para defender seu filho de investigações.
Chamado de traidor pela ala direita alinhada ao presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Kim Kataguiri não poupa críticas ao capitão reformado, a quem acusa de usar o Estado para proteger investigações, o filho, o senador Flávio Bolsonaro. Em seu primeiro mandato, Kim Kataguiri foi o quarto deputado mais bem votado no estado de São Paulo nas eleições de 2018 e também cofundador do MBL, na qual eles querem transformar em um partido. O grupo foi criado em 2014, então eles têm respaldo para falar, porque eles tiveram todo o processo daquela manifestação que houve no Brasil em 2013, no impeachment de Dilma, e também responsáveis, diga-se por si passagem, pela eleição de Bolsonaro. Agora eles estão aí criticando pontos falhos de Bolsonaro. Realmente Bolsonaro usa o Estado para proteger o Flávio Bolsonaro. E isso vem até de uma certa forma indignando as pessoas, porque se havia realmente interesse de Bolsonaro em combater a corrupção, as facilitações dos políticos, né? A prisão de segunda instância, na qual Bolsonaro foi também um dos responsáveis por prejudicar e não passar, um tanto que ele aprovou, mesmo o Sérgio Moro não querendo, o juiz de garantias. Isto mostra realmente que Bolsonaro ele tem a intenção mesmo, meus amigos, de prejudicar as investigações contra o combate à corrupção. A prova é tão grande que Bolsonaro tem a intenção de proteger seus filhos devido às investigações, que o Estadão trouxe uma reportagem em que Bolsonaro fala assim: se tivesse este poder, teria cancelado investigações contra Flávio. Se tivesse esse poder, Bolsonaro teria cancelado todas as investigações contra Flávio. O presidente Jair Bolsonaro disse no sábado não ter poder sobre o andamento das investigações envolvendo um de seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro. Se tivesse esse poder, afirmou que teria anulado e cancelado qualquer processo ou apuração. A declaração foi feita durante a transmissão ao vivo nas redes sociais. Bolsonaro voltou a dizer que as investigações são uma armação do governador do Rio, Wilson Witzel. Isso indigna mais porque mostra o caráter vil, corruptível, descarado de Bolsonaro, que se tivesse poder na esfera estadual, ele barraria, ele anularia, né, as investigações de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro, envolvimento com milícia, formação de quadrilha, sonegação de imposto do Flávio Bolsonaro. Tudo para defender seu filho. Mas ainda bem que o Brasil, por mais que Bolsonaro queira fazer a seu modo, ainda existem regras nas quais as instituições prevalecem mais do que a sua vontade de querer mudar tudo ao seu favor. Queremos saber o que foi que Bolsonaro mais filhos fizeram, tanto, mas tanto, para poder ter medo do Ministério Público do Rio de Janeiro, o seu estado natal, na qual Bolsonaro e filhos deveriam exaltar o trabalho de investigação e apuração do Ministério Público do Rio de Janeiro junto com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Se são tão combatentes da corrupção, por que ataca tanto essas instituições, nos quais são de seu estado, né? A sua terra natal? O que eles temem tanto que o Ministério Público possa revelar para os brasileiros? Mas aguardem. Aguardem, aguardem, porque logo logo o Ministério Público do Rio de Janeiro estará soltando todas as maracutaias feitas por Bolsonaro e família. No mais, eu me despeço por aqui, galera. Valeu, um abraço.